Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria iniciar a intervenção com umas notas de natureza política e depois entrar com umas notas de natureza técnica. Do ponto de vista político, não foi ainda aqui dito hoje, mas obviamente está na Conta-Geral do Estado, está no parecer da Conta-Geral do Estado. 2016 foi o ano em que tivemos o déficit mais baixo da nossa democracia e não por acaso, em consequência disso, houve a saída do procedimento dos déficits excessivos, que foi muito importante para Portugal e para a situação, digamos assim, de boa reputação internacional do país. Sendo certo que corrobora todas as questões que foram enunciadas sobre ainda as nossas vulnerabilidades ao nível do déficit, ao nível da dívida pública, sobretudo ao nível da dívida pública, que é a questão fundamental. Eu não resisto a uma nota, o deputado Cristóvão Crespo falou em orçamentos retificativos e o conselheiro José Pinto de Almeida, a meu ver, digamos, manteve alguma ambiguidade. E eu permito-me discordar consigo no seguinte. O orçamento tem, como sabe tão bem ou melhor do que eu, um grau, um orçamento é um orçamento. Quando as receitas ultrapassam o relatório orçamentado, isto não é nenhum incumprimento. O valor inscrito para uma receita é um valor indicativo que pode perfeitamente ser superado. E, portanto, quando falamos que uma receita é superada, isso não é uma não execução de um orçamento de Estado. Antes, pelo contrário, é uma excelente execução de um orçamento de Estado. Obviamente, portanto, porque no fundo a ideia que queria ser transmitida pelo deputado Cristóvão Crespo é, bom, este governo não faz orçamento retificativo, mas faz. Ora bem, isto é uma ideia totalmente errada do meu ponto de vista, mas se discordar gostaria que o fizesse. Neste sentido, há sempre na execução orçamental um grau de discricionariedade. A discricionariedade ao nível das cativações, mas discricionariedade dentro da lei, dentro daquilo que foi aprovado. A diferença entre o retificativo e o não retificativo é que um retificativo, para além de toda a potencial discricionariedade que um governo tem, ele não pode, de facto, atingir os objetivos, ou porque precisa de emitir mais dívida do que estava consagrado nos limites do endividamento, ou porque precisa de ultrapassar limites de despesa que não estavam consagrados, etc. Não haver um retificativo significa que o Governo, dentro da margem de manobra que teve, usou-a. Eu posso concordar consigo e com o Tribunal, e concordo, que a dotação provisional não está a ser utilizada da maneira como deveria, mas até tenho uma explicação para isso, que me levaria um minuto a explicar e que deixarei eventualmente para a segunda ronda, porque é que a dotação provisional tem sido utilizada desta maneira. Mas utilizá-la de forma não apropriada não é um retificativo, é de facto algo que nós podemos dizer que não deveria ser utilizada, devia ser utilizada para acudir a incêndios quando eles ocorrem, ou necessidades urgentes e extraordinárias não previstas, nós sabemos o que é que lá está. Mas, portanto, que fique muito claro, e para que não restem ambiguidades a este respeito, que não houve retificativo porque não tinha que haver retificativo. Ou seja, o Governo utilizou, na maneira que achou, que nós podemos criticar mais ou bem, mas isto não é, na minha opinião. E, a meu ver, a resposta do Conselheiro deixou, ou deixará alguém lá em casa, com algumas dúvidas e gostava que clarificasse esta questão na sua resposta. Vou agora às questões mais técnicas, dizendo antes de mais que eu sou daqueles que acha que o vosso trabalho é muitíssimo importante. É muitíssimo importante para o Governo, é muitíssimo importante para a Assembleia da República. E então vamos rapidamente às questões que me parecem essenciais, pelo menos nesta primeira ronda. Regime da Administração Financeira do Estado. Aquilo que eu gostava de saber, já foi falado aqui várias vezes, a Lei de Equilíbrio Orçamental prevê que deixe de haver a distinção entre serviços integrados e serviços e fundos autónomos e que passe a haver uma só administração central. Ora, isto, a meu ver, pode reduzir muito a transparência da execução do Orçamento do Estado. Eu gostava de saber se o Tribunal tem alguma reflexão sobre isto, nomeadamente porque até muitas das recomendações têm a ver com estes fluxos, e aliás uma delas eu vou já falar a seguir, entre serviços integrados e serviços e fundos autónomos. Quando isto for tudo consolidado debaixo da administração central, a coisa torna-se menos transparente e a minha questão concreta a este nível é: acham ou não,
se já fizeram essa reflexão, que o novo RAF, porque vai ter que haver um novo regime da Administração Financeira do Estado, deve, de certa maneira, distinguir organismos que vivem, sobretudo, à custa das receitas gerais do Estado e de impostos, de organismos que vivem, sobretudo, à custa de receitas próprias. Próprias e, efetivamente, próprias de prestação de serviços mercantis, etc. Portanto, é uma questão de futuro, mas é uma questão que tem a ver com esta lei, porque esta lei, como é óbvio, pelo menos para mim, embora isto vai ser discutido no âmbito do grupo de trabalho da LEO que temos no âmbito desta comissão, que eu coordeno e que vou propor na próxima reunião que o Tribunal de Contas seja uma das instituições a ser ouvida no âmbito do grupo de trabalho da LEO, mas, portanto, se acham ou não acham que, de certa maneira, isto deve ser consagrado. Outra questão fundamental para mim, e que tem a ver com uma das vossas recomendações, que diz, 4, nomeadamente, que diz que os organismos da Administração Central, com a autonomia financeira, apenas devem registrar como receita própria o produto das transações provenientes do exercício de atividade mercantil em regime de concorrência e não, por exemplo, impostos consignados do Estado. Isto é uma velha batalha vossa e minha também, há muitos anos, já foi parcialmente ganha, ou seja, já houve coisas que no passado, estou-me a lembrar de algo que vocês também citam, que é a contribuição para o setor rodoviário, que era considerada, digamos, uma receita própria das Estradas de Portugal, hoje em Infraestruturas de Portugal, e que agora está bem classificada, mas há 3 coisas que são muito importantes e que vocês mencionam nas vossas recomendações e que ainda estão mal classificadas e eu estou completamente de acordo. Portanto, o audiovisual entregue à RTP e os impostos indevidamente consignados. Agora, eu quero alertar para o seguinte. O problema já vem do Orçamento do Estado. Vou dar um exemplo concreto. O imposto sobre o jogo, a lei estabelece uma repartição entre aquilo que vai para o Turismo Portugal, que é 77,5%, aquilo que vai para o Fundo de Fomento Cultural, 2,5%, e aquilo que vai para o Estado, que é 20%. Eu, para saber, no Orçamento do Estado, qual era o montante do imposto sobre o jogo, eu tive que ir a todos os organismos que recebem esta receita, somar tudo e ver. E cheguei a uma interessante conclusão, que eu gostava de transmitir aqui. A lei não está a ser cumprida, desde logo no Orçamento do Estado. E eu ainda tentei alterar, mas não consegui esta questão. Portanto, a importância de termos isto bem classificado é sabermos se a lei está a ser cumprida. E a minha questão em relação a isto, em relação a esta lei e a outras leis, é se o Tribunal, digamos assim, não é só dizer que isto está mal classificado, é se consegue controlar, através dos fluxos inter-administração central, neste caso entre Estado e Serviços e Fundos Autónomos, ou através deste processo indireto, que foi o que eu utilizei, que é de baixo para cima, que é ver das receitas dos vários organismos, agregar tudo, se as leis estão a ser cumpridas, porque acho que isto era uma missão que caiba dentro das competências do Tribunal Constitucional e era muito importante que ela fosse implementada. Outra questão que eu acho que é muito importante é a questão dos classificadores económicos. Já se falou aqui, o Sr. Ministro esteve cá este mês em audição e o Sr. Secretário de Estado do Orçamento e disseram que a Unileal está a trabalhar em novos classificadores económicos da receita e da despesa. Eu espero que este trabalho esteja a ser feito também com algum contributo do Tribunal, ou que possa vir a ter, porque a questão é, nós temos que, de facto, nós temos que melhorar os classificadores e temos que fazer formação em relação aos classificadores. Portanto, não posso ser só, bom, há uma nova lei, há uns novos classificadores, apliquem. E depois os organismos do Estado, da administração local, da administração regional, não estão preparados. Aliás, é o que se passa com o SNCAP. O SNCAP está atrasado porque as pessoas não estão formadas para o implementar nos organismos. E, portanto, há um grande programa de formação, ouvimos dizer isso na audição, que está a ser feito para implementar. Mas esta questão e a questão da formação é muito importante. Eu talvez, para terminar, a última questão, e depois deixo as outras para a segunda ronda, sobre os programas orçamentais. Eu dei-me ao trabalho de clarificar, já agora uma pequena precisão, há um único programa orçamental que tem objetivos, indicadores, metas e resultados. É o Programa Orçamental da Cultura, 009. É um único e tem 3 indicadores. E aquilo que eu disse ao Sr. Ministro e que digo aqui novamente é o seguinte: nós não podemos estar à espera, e gostava de saber a vossa opinião sobre isto e termino com isto, nós não podemos estar à espera que a lei de enquadramento orçamental esteja implementada para avançar com os vários módulos da lei. E um dos módulos é a programação orçamental, que eu não vejo razão nenhuma para que ela não avance já, independentemente das outras coisas. E, portanto, gostava de ter a vossa reflexão sobre isto. Obrigado.